Fala galera, aqui a gente na área novamente para mais um exercício. Esse é do terceiro ano, exercício 20 da lista 1. O enunciado pede para que a gente determine as coordenadas do baricentro do triângulo indicado na figura. Vamos acompanhar a resolução aqui no quadro? Para você entender claramente como funciona essa questão do baricentro de um triângulo, eu estou aqui no plano cartesiano com 3 pontos, que são os vértices do meu triângulo, são os pontos A, B e C. Obviamente, se esses pontos não são colineares, a gente consegue traçar um triângulo aqui. Esse triângulo que vocês conseguem ver na tela. Ótimo. O que seria o baricentro de um triângulo? Baricentro é o seguinte, deixa eu tirar aqui, tá? Fazer assim para vocês enxergarem o que é o baricentro de um triângulo. Só tirar esses nomes aqui para ficar melhor. Gente, e aqui você vai entender o que é o baricentro. Bom, a ideia do baricentro é a seguinte. Suponha que eu tome o ponto médio de cada um dos lados do meu triângulo. Lembrando que ponto médio é um ponto que divide o segmento em dois segmentos de mesma medida. Vou fazer aqui o ponto médio. Acionei aqui o médio. Eu quero primeiro o ponto médio desse lado, que é o lado AB. Depois eu vou pegar o ponto médio desse lado aqui, que é o lado BC, tá aí. E o ponto médio desse outro lado, que é o lado AC. Pronto. O GeoGebra traçou para mim os 3 pontos médios dos 3 lados, tanto do lado AB, esse lado aqui é o lado AB, do lado BC e também do lado CA. Imagine agora que você vai construir segmentos desse modelo aqui, ó. Suponha que eu pegue esse ponto A e ligo ele fazendo um segmento até o ponto E, sendo que o ponto E ele é o ponto médio desse lado aqui, ou seja, ele é o ponto médio do lado que é oposto ao A. Esse primeiro segmento que vocês conseguem ver, ele é chamado de mediana, tá? Toda vez que eu traçar um segmento de reta que une o vértice de um triângulo até o ponto médio do lado oposto a ele, esse segmento ele é chamado de mediana. O triângulo ele não possui somente uma mediana, ele tem 3 medianas. Aqui a gente traçou só uma mediana. Vamos traçar mais uma mediana? Suponha agora que eu traço a mediana assim, ó, passando pelo ponto B. Então, vou ligar aqui o ponto B até esse ponto médio. Tá aí. E agora a gente vai traçar mais uma mediana, que é essa daqui. Perfeito. Então, o triângulo ele apresenta 3 medianas. E o ponto de encontro dessas medianas, se eu ampliar aqui para vocês verem, tenho esse ponto, o ponto G, é chamado de baricentro. Tá? O baricentro ele é o ponto de encontro das medianas do meu triângulo. A gente consegue ter uma noção aqui, nesse GeoGebra, das coordenadas desse baricentro. No entanto, é necessário a gente saber calcular. Então, a gente vai calcular e depois nós vamos voltar aqui para poder conferir se essas coordenadas do baricentro elas conferem ou não. Bom, aqui está a nossa figura. Eu preciso, então, explicitar as coordenadas dos vértices, porque eu vou precisar. O vértice A, ele tem as coordenadas x igual a menos 5 e y igual a menos 2. Então, menos 5, menos 2. O vértice B, ele possui coordenadas 3 e 5. Então, 3 para x e 5 para y. Enquanto o vértice C, ele possui coordenadas 1 e menos 3. 1, menos 3. Pois bem, agora eu já tenho condições de substituir nas fórmulas. Eu tenho aqui as duas fórmulas. A primeira vai me dar o x do baricentro e a segunda o y do baricentro.
Vamos tomar os valores de x inicialmente. X de A, x de B e x de C. Ó, x de A, x de B e x de C. É menos 5 mais 3 mais 1. Menos 5 mais 3 mais 1. E também eu tenho que substituir os valores de y de A, y de B e y de C. Y de A, Y de B e Y de C. É menos 2, 5 e menos 3. Então, menos 2 mais 5 menos 3. Calculando, menos 5. Aqui, menos 5 mais 3 é igual a menos 2 e menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Logo, x do baricentro é igual a menos 1/3. Essa aqui é a primeira coordenada do baricentro. A segunda coordenada do baricentro, vamos calculá-la. Menos 2 mais 5 é igual a 3 positivo. 3 menos 3 é igual a 0. E se você tomar o zero do numerador e dividir por 3, vai continuar sendo 0. Então, eu tenho a segunda coordenada do baricentro. Logo, portanto, deixa eu diminuir essa linha aqui para a gente. Portanto, o baricentro, que nós usualmente colocamos como sendo letra G, baricentro, ele possui coordenadas menos 1/3 e 0. Vamos conferir isso aqui lá no nosso GeoGebra. 1/3, se eu transformo ele para um número decimal, ele vai ficar aproximadamente 0,3. E aqui, se eu volto no GeoGebra, então esse ponto G, observe que está aqui as coordenadas. Ó, menos 0,33, que é, esse aqui é um valor aproximado, tá? Que é o menos 1/3 que nós calculamos, e o 0 da coordenada y. Com isso a gente termina mais o exercício, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.